Agora a gente volta a falar sobre a situação lá no Rio de Janeiro. A oposição acaba de protocolar um pedido de impeachment do governador Cláudio Castro pela ação que deixou 121 mortos na mega operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão. 10 deputados estaduais assinam esse pedido. São eles Carlos Mink, Dani Balbi, Dani Monteiro, Flávio Serafini, Marina do MST, professor Josemar, Renata Souza, Yuri Moura, Érica Takimoto e Verônica Lima. O argumento é que Castro cometeu crime de responsabilidade. A oposição na Assembleia Legislativa do Rio afirma que vê sinal de abuso de poder, improbidade administrativa e violação de direitos e garantias previstos na Constituição. Fato é que a violação de ordem do Supremo Tribunal Federal também foi citada no pedido. Além do impeachment, o documento traz mais solicitações, como, por exemplo, os deputados pedem que Castro seja impedido de exercer funções públicas por 8 anos. Mas vale ressaltar que ele tem maioria na Alerj. O partido do governo tem maior bancada da casa. 18 dos 70 deputados estaduais do Rio de Janeiro são do Partido Liberal. Em outra frente, uma ministra do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, deve votar pela cassação do Cláudio Castro. Informação da Mônica Bergamo. Essa em relação àquelas denúncias feitas aqui por reportagens do UOL, e a Mônica Bergamo informa que a ministra do TSE, Isabel Galotti, deve votar pela cassação do governador do Rio por abuso de poder econômico. Ela é relatora da ação que foi pautada para a sessão de amanhã, terça-feira. A condenação pode torná-lo inelegível. Segundo autoridades que são familiarizadas com a ação e com a ministra, Galotti é uma juíza técnica e rigorosa, que considera as provas apresentadas na investigação contra Castro, sem considerar se o momento político é o mais adequado para que ele seja retirado ou não do cargo. Outros ministros, porém, consideram que é inoportuno julgar o governador nesse momento em que ele acaba de liderar uma operação policial. Apesar de resultar na morte de 121 pessoas e ser definida como chacina ou massacre por analistas, a ação teve apoio da maioria da população do Rio de Janeiro, segundo o Datafolha. Por isso, é provável que um dos ministros peça vista depois do voto condenatório de Galotti, ou até mesmo que a maioria do tribunal articule para o julgamento, para que ele seja adiado. Dani, são duas frentes aí. Na Alerj, um pedido de impeachment, e tem também esse processo, né, que o Castro responde, e o julgamento está marcado para amanhã no TSE. A ministra Isabel Galotti é conhecida por ter bastante rigor técnico, né? Ministra também linha dura. A ministra Isabel Galotti é do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e, portanto, está cumprindo ali a cota, né, do STJ no Supremo. A ministra Carmen Lúcia chamou esse julgamento. A ministra não é de fazer articulação de bastidor, mas, assim, há duas possibilidades, dois caminhos. E eu aposto no TSE como fonte da pior notícia para Cláudio Castro. Para quem está precisando refrescar a memória, Cláudio Castro é acusado, gente, de criar fraudulentamente 27 mil cargos fantasmas numa companhia do Rio de Janeiro, que recebiam dinheiro público, mas, na verdade, atuavam como cabo eleitoral dele em 2022. Foi essa a revelação que o UOL fez na época da eleição e que levou a essa abertura por abuso de poder político e econômico, que é você utilizar do cargo para poder obter algum tipo de vantagem na eleição. A discussão é, esses 22 mil cargos fizeram um trabalho suficientemente danoso a ponto de macular a legitimidade do pleito? É isso que a ministra Isabel Galotti vai responder, ela que é a relatora do caso. Então, traz o primeiro voto, o Ministério Público se manifesta, a defesa se manifesta, sustentação oral igual no Supremo, e depois a ministra Isabel Galotti dá seu voto. A gente tem, a partir daí, então, dois caminhos. Se houver um pedido de vista, pode ser que outros ministros decidam antecipar seu voto. Isso é incomum e externa desconforto do tribunal com a suspensão, né, do julgamento, mas é uma possibilidade. A outra é o adiamento para ver se a coisa esfria. Mas o fato da ministra Carmen Lúcia ter pautado logo depois dessa ação no Rio de Janeiro dá um pouco o tom de como é que o Supremo está vendo tecnicamente o que foi feito lá no Rio, né? Acho que é importante que a gente tenha sempre em mente isso, né? Os sinais, eles estão aí. Vamos ver o que sai dessa audiência do ministro Alexandre de Moraes, que está lá no Rio ainda. É isso. Terça-feira, amanhã, o julgamento. Vamos ver se algum pedido de vista adia o julgamento e como votará a ministra relatora. Portanto, amanhã a gente atualiza aqui para vocês.